Glória a Deus. A paz do Senhor, queridos. Amém? Eu não combinei nada com o Rodrigo nesse louvor, mas essa palavra, esse louvor tem tudo a ver com a palavra, tem a ver com a minha vida. Essa é a minha oração todos os dias, esse louvor, né? O Senhor, minha vida oferecer como oferta viva. Então, que Deus possa falar conosco nesse dia. Abre comigo, lá em Gênesis, texto conhecido, Gênesis 22. E fala sobre o sacrifício de Abraão a Deus. Glória a Deus. Todos abriram? Diz assim a palavra do Senhor. Passados esses acontecimentos, Deus submeteu a Abraão uma prova, convocando Abraão, Abraão, ao que aquele redarguiu: eis-me aqui, Senhor. Então Deus lhe ordenou: toma Isaque, teu filho, teu único filho, a quem tu muito amas, e vai à terra de Moriá. Sacrifica-o ali como holocausto sobre um dos montes que eu te indicarei. Abraão levantou-se bem cedo, selou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus servos e o seu amado filho, Isaque. Ele ainda rachou a lenha para o holocausto e se pôs a caminho rumo ao lugar que Deus havia mostrado. No terceiro dia, Abraão, levantando os olhos, viu de longe o lugar que Deus havia determinado. Abraão ordenou aos seus servos: permanecei aqui com o jumento. Eu e o menino iremos até lá, adoremos e voltaremos a vós. Então Abraão tomou a lenha do holocausto e colocou sobre os ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para preparar o fogo e o cutelo. Enquanto caminhavam os dois juntos, Isaque chamou por seu pai, Abraão: meu pai. O que replicou prontamente Abraão: sim, meu filho. Então Isaque indagou: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Assegurou-lhe Abraão: Deus proverá para si, meu filho, e o cordeiro para o holocausto. E continuaram a caminhar ambos juntos. Finalmente, quando chegaram ao lugar que Deus lhe apontara, Abraão construiu o altar, depois a lenha, depois amarrou o filho e colocou sobre ali, em cima da lenha. Abraão estendeu a mão e apanhou a faca para imolar o filho. Entretanto, o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Ao que prontamente lhe respondeu: eis-me aqui. Não estenda a tua mão contra o rapaz, ordenou o anjo. Não lhe faça nada. Agora bem sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu amado filho, teu único filho. Em seguida, tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres, entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Então Abraão deu àquele lugar o nome de Yahvé. O Senhor proverá. Senhor, esta é a tua palavra. O Senhor continua conosco, falando, ensinando e trazendo tudo aquilo que o Senhor colocou no nosso coração, Pai.
e possamos hoje, através da tua palavra, Pai, viver a tua palavra e colocar em prática tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco, em nome de Jesus. Queridos, essa é uma palavra que ela traz um ensinamento para nós de Abraão, do sacrifício de Abraão, e ele fala sobre o nosso sacrifício, fala de fé, fala de esperança, fala de promessas, mas também fala de renúncia sobre as nossas vidas. E ao ler esse texto e tentar entender o que Deus queria com Abraão nesse momento, talvez no nosso coração muitas vezes nós ficamos pensando, nossa, mas por que Deus deu, né, para Abraão e Sara um filho, né, que foi a esperança deles muito tempo? Quem sabe a história, antes de você voltar atrás, você vai ver que foram anos sem filho. E na sua velhice, deu um filho, que eles nem mais tinham esperança que ia ter um filho, nem acreditavam mais que ia ter um filho. E Deus deu. E de repente, Deus chega para Abraão, depois já do rapaz, eu acredito que ele já estava rapazinho, porque já aguentava pegar lenha, carregar a lenha que ele mesmo carregou. E já depois de grande, Deus pede para ele. E você começa a ver que Deus pede um filho para Abraão, pede para ele fazer esse sacrifício, pede para ele levar e oferecer para ele como holocausto. Qualquer um de nós que tem filho não vai entender e falar assim, peraí, não, Senhor, me pede tudo menos isso. O meu filho, como eu vou matar o meu filho? Eu vou colocar lá, oferecer como holocausto, por quê? Porque era no lugar de um cordeiro que ele ia colocar. Era colocá-lo em cima, preparar um altar e fazer aquele sacrifício, pôr a lenha, cortar ele, né, ficar como um cordeiro e pôr fogo. Imagina você fazer isso com seu filho. Quem tem filho vai falar assim, não, só se tiver doente mental para fazer uma coisa dessa. Eu vou matar meu filho? A gente fica, né, quando a gente vê as notícias por aí, a gente fica indignado ver pai que matou filho. Né? Que o pai que matou filho, matou a esposa, matou o filho, matou todo mundo. E a gente fica indignado. Agora você imagina Deus pedir para fazer isso. Fala assim, não, mas que Deus é esse que nós servimos? Né? E Abraão, tanto tempo servindo ao Senhor ali, e sempre teve a fé em Deus, e esperou, teve a esperança, e Deus pede um sacrifício desse. Mas Abraão também, ele obedeceu. Ele apenas teve a fé e obedeceu ao Senhor. Bom, se o Senhor está fazendo, o Senhor sabe de todas as coisas. É triste. Talvez ele foi com o coração muito apertado. Tanto é que ele foi confiante que ele leva 2 servos e chega num certo local, quando ele avista o lugar, ele fala assim, peraí, agora vocês ficam. Vocês não podem ir. Agora só vai eu e o rapaz. Fique aí, nós vamos, adoremos o Senhor e voltaremos. Mas no coração dele, talvez ele estava assim, falou para eles, mas ele falou assim, o Senhor já me pediu. Meu filho não vai voltar, meu filho vai ficar lá. É o sacrifício. Eu estou entregando a Isaac. Mas ele foi, subiu, e quando ele pega a faca, prepara tudo, o menino carregando toda a lenha, imagina Isaac. Coitado, inocente, sem saber de nada, ele carrega o peso, anda subindo, carregando um peso, carregando a lenha, preparou tudo, ajudou a preparar, sem saber que era ele que ia ser no lugar do cordeiro. E ele pergunta, pai, mas cadê o carneiro? Cadê o cordeiro? Ele fala, Deus proverá, fica tranquilo. Mas imagina, né, o pai, Deus proverá, meu filho. Mas ali não podia nem chorar na frente do filho, sabendo o que ele ia fazer. E de repente prepara tudo, pega a faca para matar, aí aparece o anjo. Para aí. Ei,
Abraão, não faça nada com o teu filho. Não faça nada. Agora eu bem sei que tu amas. Tu me amas. Então quer dizer que aqui, que porque Deus pediu para Abraão, é porque Abraão talvez estava amando mais o filho do que a Deus. E ele pede para Abraão o filho. E aí Abraão foi, obedeceu e foi. Não, eu sei que você me ama. Não faça nada com ele. E ali estava o cordeiro. Quando ele olha, estava o cordeiro. Deus proveu o cordeiro ali, para ele oferecer no lugar do filho. Muitas vezes na nossa vida está assim. Nós estamos amando mais algumas coisas da nossa vida do que a Deus. Nós estamos dando mais prioridade a algumas coisas da nossa vida do que a Deus. Quantas coisas? Nós paramos aí nesses dias de férias, nesses dias aí, e paramos para refletir algumas coisas. E a gente vê muita coisa bonita, a gente vê muita coisa, mas a gente começa a refletir. O que eu estou fazendo para Deus? A mais. O que eu estou amando mais? Eu tenho coisa na minha vida que eu amo, eu gosto de fazer, mas é preciso renunciar. Eu lembro que quando eu me converti, eu renunciei muitas coisas. E no decorrer da vida, né, você vai renunciando a algumas coisas, você acha que você está lá em cima. Eu lembro que veio um dia que um pastor e orou, e o pastor falou assim, olha, você já renunciou muitas coisas na sua vida, mas Deus está pedindo para você renunciar mais. Eu falei, Jesus, mas mais o quê? O que eu vou renunciar mais? O que eu estou amando mais? Eu estou amando mais a minha esposa do que a Deus? Eu estou amando mais a minha família do que a Deus? O que eu estou fazendo? Né? E às vezes, quando Deus pede, entrega, né? Muitas pessoas às vezes não teve o discernimento. Deus fala assim, entrega o seu namoro. Entrega, não, mas eu vou casar. Não, eu não vou entregar. Não, entrega, mas não é entregar em questão de você largar da pessoa, mas é entregar a Deus, entregar nas mãos do Senhor. E muita gente tem o discernimento errado. Não tem esse discernimento. Ele fala assim, não, Deus manda entregar. Eu estou terminando o meu namoro, estou largando o meu emprego. Eu lembro que uma vez eu não entendi, e eu deixei o emprego e fiquei por 2 anos sofrendo. Porque eu deixei, porque eu não entendi que era para entregar na mão do Senhor. Era para entregar para o Senhor como sacrifício. Não era para mim me largar tudo. E às vezes a gente deixa tudo. A gente tem que entender isso. E entregar. Entregar o nosso Isaac. Aquilo que a gente está amando mais. O dinheiro que eu estou ganhando a mais. O meu emprego. Eu estou ganhando muito bem. Então eu estou amando isso. Eu estou fazendo demais. Estou deixando de fazer algumas coisas para o Senhor para fazer mais no meu emprego. E a gente tem que ter um entendimento de que nós precisamos trabalhar. Nós precisamos de viver, mas nós precisamos de ter fé e esperança, e nós precisamos ter obediência ao Senhor, e nós precisamos renunciar a algumas coisas, os prazeres da vida. É importante estar com a família, lógico, a família, você precisa estar com a família. Arruma dias para você estar com a família, dia de estar com o Senhor, dia para estar com o Senhor, dia de estar servindo o Senhor, dia para estar servindo o Senhor. Né? Hoje, nós estávamos até conversando ali com a Marisa até atrás, nós estávamos falando sobre isso, né? Que às vezes nós, para ir para a igreja, nós arrumamos outros compromissos, nós arrumamos muita desculpa. Mas para ir numa festa, nós não tem desculpa nenhuma. Quando a gente está num lugar, às vezes não tem desculpa nenhuma. Mas não tem, nem fica nem doente. Não, estou bem. Mas quando estou com uma dor aqui, não dá para ir para a igreja. Estou com não sei o que, não vou para a igreja. Mas não é o fato de estar na igreja, é o fato de você dar prioridade ao Senhor. Fala, olha, eu vou dar um tempo de oração. Vou me sacrificar um pouco nesses dias que eu vou orar. Para que meu ano vai bem. Vou me sacrificar para jejuar. Mas eu não posso ficar 2 horas sem comer. Porque o médico falou que eu não posso ficar sem comer. Você pode tirar algumas coisas, você não precisa tirar tudo de alimento. Faça propósitos.
Olha, eu vou fazer 12 dias só sem comer pão. Aquilo que eu mais amo, sem beber café. E olha, para mim um sacrifício maior é o café, viu? Eu já fiquei. Dias sem café foi um sacrifício maior. Eu tive tudo. Fico sem comer o dia inteiro, mas café parece que é uma coisa. Né? Por quê? Porque é um vício. E esse vício precisa ser quebrado. Nós precisamos renunciar ao nosso Isaac. Cada um tem um Isaac dentro de si, que Deus às vezes está pedindo, mas a gente não entrega. Entrega seu filho, que você está amando tanto. Entrega nas mãos do Senhor. Seu emprego entrega na mão do Senhor. Aquilo que está te fazendo você afastar de Deus, entrega na mão do Senhor. É difícil? Você imagina para Abraão. Como foi difícil? Talvez para ele. Não, mas eu vou fazer. Mas eu vou entregar. Houve uma promessa. E ele fala, Deus proverá. E às vezes nós ficamos com medo de fazer algumas coisas. Ah, mas se eu fizer isso, mas se eu fizer aquilo, Deus proverá. Mas como eu vou fazer? Ah, não, mas o que vão pensar de mim se eu deixar de fazer tal coisa? A sociedade. Tem gente que acha que ele está no emprego, está no meio de pessoas. Ele precisa estar em todas as festas que as pessoas estão. Porque, nossa, se eu não tiver, eu preciso estar, eu tenho que ser o centro. Nós não precisamos ser o centro, não. O centro tem que ser Jesus. Nós precisamos estar focados em Jesus. Em alguns momentos nós precisamos estar, mas nem tudo nós precisamos estar. Nós temos que ver o que é prioridade na nossa vida. O que nos faz estar perto de Deus. E o que nos faz afastar de Deus. Às vezes nós passamos dificuldade, lutas, e todos nós, como família, temos nossas lutas. Mas às vezes nós não entendemos algumas coisas. Às vezes as lutas vêm e falam assim, nossa, que prova que eu estou passando, realmente é uma prova. Porque o Senhor coloca provas na nossa vida, para ver como que está. Né? Já viu aquela análise de final? Eu não vou analisar aqui, fazer essa prova aqui, vamos ver como é que está o meu filho. Vou fazer uma análise aí, de como nós estamos. Como nós estamos caminhando para o Senhor. Eu quero ver, meu filho, agora, como é que você está aí? Ah, Senhor, eu estou, todo dia eu estou orando de manhã, estou lendo a Bíblia, eu estou indo lá na igreja, eu estou isso, estou aquilo. Muito bem. E o que mais? Mas o que você está amando a mais? Talvez estou amando mais a igreja do que a Deus, mais as pessoas do que a Deus. O meu ministério, não abro mão do meu ministério. Às vezes o Senhor está pedindo o seu ministério para você servir mais a Deus, para você amar mais a Deus. Nós precisamos amar o Senhor, porque Ele nos amou primeiro. Ele é amor. Às vezes, servir o Senhor, estar com o Senhor, não precisa de muita coisa. Só precisa de amor no coração. Nós só precisamos amar a Deus e renunciar certas coisas da nossa vida. Isso não tem valor para mim. Eu lembro que, para mim, o que eu mais temia era a liberdade. Eu falava, eu não vou, né? Quando começava a namorar, um relacionamento, quando falava em casal, eu falava, poxa, essa é a minha liberdade. Mas não era liberdade para... porque eu não imagina, eu vou casar, alguém ficar falando, ficar pedindo as coisas para mim, me cobrando, eu não quero isso na minha vida. E aí um dia, fiquei 6 anos sozinho e eu coloquei diante do Senhor. Eu falei, Senhor, se é para mim casar, ter alguém na minha vida, eu preciso abrir mão da minha liberdade, eu renuncio à minha liberdade. E Deus colocou a Sara na minha vida, que nunca ficou me cobrando nada, não dava toda a liberdade para mim. Não liberdade para falar, não, vou sair para a festa. Não é isso não. Mas são liberdades que dá de você poder estar no seu ministério, saber que você, olha, tem uma reunião, eu
tem uma oração, eu vou, se não vai junto, mas em qualquer coisa que eu for fazer, eu tenho uma liberdade. A Sara nunca ficou pegando meu pé por coisas que não tem valor. Tem mulher que pega no pé de marido por qualquer coisa. Entendeu? Implica com qualquer coisinha. Ah, mas onde você vai? Ah, por que você vai? Não precisa disso. E eu falo, Senhor, quando a gente entrega na mão do Senhor, Deus faz certo. Deus coloca as pessoas certas na nossa vida. Como o pastor falou aqui no começo. Deus, ele coloca pessoas no nosso caminho, né, os propósitos que ele tem para a nossa vida, em todo o tempo. Tem propósito na nossa vida. Aquilo que é nosso, né, eu estava vendo uma pessoa falar essa semana, e aí ele estava com um videozinho, e de repente ele estava no carro e disse que caiu perto dele, escutou um barulho, pensou que era alguma coisa do carro, caiu, desceu, e vai ver, tinha caído um maracujá. Bonito, ele falou assim, e aí ele falou assim, olha, eu vou fazer um suco desse maracujá e tal, e ele começou a falar, olha, não tinha ninguém, ele falou, era para mim. Ele falou assim, é assim que Deus faz, nas pequenas coisas, na nossa vida. O que é seu não é do outro. Não precisa se preocupar. Tem gente que briga por coisas, não precisa. Só entrega, não sei, o que Deus tem para nós, é nosso. O que é seu, é seu. Você pode ir tranquilo, que tudo vai dar certo quando é para você, quando é na hora certa. Nós só precisamos esperar, ter fé, obedecer, para que o Senhor faça na nossa vida. Abraão, em todo tempo, ele obedeceu ao Senhor. Em todo tempo ele tinha fé. Tudo que o Senhor pedia para Abraão, Abraão fazia. Ele obedecia. Abraão, vai para um local. Ele vai, Abraão, faça isso. Vai, Abraão, sai, pega tudo, desde o começo. Pega sua família, pega todas as suas coisas, vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão foi. E todo lugar que chegava, ele foi bem sucedido. Todo lugar teve lutas, mas o Senhor mostrava e o Senhor cumpria. Deus, quando ele promete, ele cumpre. Todas as coisas, gente. Pode ter certeza. Deus não é igual a nós, não. Nós prometemos muita coisa para as pessoas e nós não cumprimos. Mas Deus cumpre. Deus cumpre todas as coisas dentro da sua palavra, dentro da sua vontade. Só se não é a vontade dele. Às vezes nós pedimos coisas para o Senhor que não é a vontade do Senhor. Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, e não acontece, mas por quê? Não é a vontade dele. É no tempo dele. Às vezes Deus até quer te dar aquilo, mas você quer sempre para ontem. A gente sempre quer as coisas para ontem. Eu estou precisando para ontem. Não, você não fala, nem para amanhã você vai ter, vai ser no meu tempo. Entendeu? Mas ele é o Deus que provê todas as coisas. A gente não tem que se preocupar. E é normal, nós como ser humano, a gente tem uma conta para pagar, a gente já fala, puxa, preciso pagar essa conta, e agora? Eu recebo só no final do mês e tal, eu preciso, como que eu vou fazer? Mas Deus sempre provê. De alguma maneira Deus provê. Ele é o Deus da provisão. Ele provê financeiramente, como coisas que nós precisamos resolver. Ele coloca pessoas no nosso caminho. Eu lembro que uma vez eu cheguei no banco, né, nós estava atrasado, precisava resolver uma coisa no banco e tinha que ser naquele dia. E chegando no banco, fechou, o guarda fechou, e agora? E eu fiquei pensando, agora não vou conseguir resolver amanhã, não tem outro dia. Quando eu virei, falei, Senhor, provê de alguma forma. Quando eu virei, uma pessoa que eu conhecia que estava saindo do banco, né, e eu falei com ela, ela falou, o banco fechou, você chegou agora. Eu falei, não, cheguei atrasado, eu precisava resolver isso hoje. Ela falou assim, dá aqui o papel. Ela falou assim, amanhã você passa aqui, pode deixar que eu resolvo isso para você. Eu falei, foi de Deus, a pessoa que eu precisava, tinha que ser naquele dia, resolver.
Se eu deixar, eu não ia conseguir chegar. Ela falou assim, não, pode deixar comigo. E tudo se resolveu. Nós somos pessoas, Deus coloca pessoas na nossa vida. Prover pessoas para estar naquele momento, naquela hora exata para ajudar você. Em todo o tempo. Deus, Ele cuida de nós. Mas para tudo isso acontecer, para que nós precisamos viver como Abraão viveu. Abraão viveu a fé, a espera, uma vida de esperança, viveu uma vida de obediência, viveu uma vida de renúncia. E ele foi bem sucedido em todas as coisas. Deus fala que a terra, a sua descendência será bendita na terra. Ele foi bendito. E até hoje, a vida dele, a gente vê a vida dele e traz para a nossa vida. Foi conhecido como o pai da fé. O pai da fé. Eu não sei qual é o seu Isaac. Aquilo que você precisa entregar. Talvez você fale assim, hoje eu quero, pastor, eu preciso entregar algo na mão do Senhor. Eu preciso entregar o meu Isaac. Se você quiser vir para o altar, fala, eu quero entregar. Aqui ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém precisa saber o que você está entregando. Mas venha para o altar entregar. O nosso pastor Dinho vai chegar, vai orar por nós, como pastor da igreja. Nos abençoar. O que você precisa entregar hoje? Qual é o seu Isaac? O que Deus tem colocado no seu coração? O que você tem amado a mais que a Deus? O que você tem dado mais valor? Eu não sei. Eu conheço todo mundo assim, de olhando. Eu não sei o íntimo de cada um com Deus. Eu não sei a vida que cada um leva com Deus. Eu não sei as orações que cada um faz com Deus. Mas, se você quiser, entregue hoje. Ah, mas se eu entregar, pastor, tudo vai mudar. Tudo vai mudar para melhor, para ter certeza. Porque Deus não faz nada que nós entregamos para Ele para deixar a nossa vida pior. Ele faz para melhor. Se você quiser, vem na frente. Vem para o altar. Entrega. Ou do seu lugar mesmo você pode entregar. O pastor chegar e orar por nós.